Bom dia. Então, a doutora Maria Alice me deu a tarefa de apresentar a doutora Ida Fernandes Charpiot, que é nefrologista aqui no Hospital de Base. Ela é professora doutora, tem uma, uma lista de pelo menos 50 trabalhos publicados no PubMed, e é a encarregada de cuidar da nossa parte de citomegalovírus aqui em transplante renal. Então, ninguém melhor do que ela para fazer essa exposição e nos oferecer uma visão da infecção por CMV no transplante. Eu vou passar a palavra para a doutora Ida. Se alguém não estiver vendo ela ou ouvindo, por favor, pode entrar e falar. E, se não forem entrar e falar, desabilitem os microfones. Bom, inicialmente gostaria de agradecer, doutora Maria Alice, pelo convite. E, como ele falou, eu tenho um quê especial pelo citomegalovírus, então é com grande prazer que eu estou aqui hoje. Espera aí só um pouquinho. Não, isso foi errado. Bom, o citomegalovírus ele é um DNA vírus da família do herpes vírus humano. Obrigada, Maria Alice. Bom, o citomegalovírus ele é um DNA vírus da família do herpes simples humano e a soroprevalência dele na população geral brasileira é de 95% estimada. Como todos sabem, para todo transplante tem que ter imunossupressão. E é uma balança, né? Uma gangorra entre o risco de rejeição e o risco de infecção. Portanto, o CMV infecção ele é uma complicação inevitável decorrente da imunossupressão do paciente. A gente vai causar um desequilíbrio que esse paciente pode ou não desenvolver doença ou infecção por CMV, tornando ele uma das complicações mais comuns pós-transplante. Ele, principalmente aqui no Brasil, ele vai ser uma reativação da... Desculpa, não está passando os slides, então a gente vai recomeçar, só um minutinho. Gente, está passando ou não? Quem está online pode responder no chat para a gente, fazendo um favor? Agora está, Ida. Obrigada, Elô. Então, tá. Bom, então, vamos lá de novo. O citomegalovírus é um DNA vírus da família do herpes humano, com soroprevalência na população brasileira acima de 95%. Todo transplante renal requer imunossupressão e a gente tem uma alquimia entre manter uma imunossupressão onde a gente precisa não ter rejeição ou ter um baixo risco de rejeição, ao mesmo tempo que a gente precisa ter um baixo risco de ter infecção.
Mas o citomegalovírus, como a nossa soroprevalência ela é alta, consequentemente, ela vai ser uma complicação inevitável no pós-transplante, decorrente dessa imunossupressão, que é mais intensa geralmente no pós-transplante. E lembrar que se o paciente tem rejeição, a gente vai tratar e vai aumentar ainda mais esse risco. Então, essa alquimia do transplante é frágil, né? Mas ela é importante para a gente conseguir diminuir os nossos riscos. E tudo isso torna o CMV doença, a infecção, uma das principais complicações do pós-transplante. Ela, na maioria das vezes, ela vai ser uma reativação da doença, da infecção do receptor, ocorrendo nos primeiros 6 meses, onde a gente tem mais imunossupressão. Porém, ela também pode ser, apagou ali, está embaixo da tela, uma transmissão do doador. Então, naqueles casos onde nós temos doador positivo, receptor negativo para CMV, tem uma chance alta, né, de quase 100% nesses casos, desse paciente se tornar positivo e desenvolver uma infecção, e geralmente doença por CMV. E ainda precisamos lembrar, não está passando. Não, que ela também pode ser uma infecção tardia, principalmente os casos de retite e retinite por CMV. Então, ele sempre está em voga, e aí, assim, chama a atenção de vocês que ele é um bichinho macabro, né? Bem Halloween, e ele aparece em qualquer fase, na verdade, do transplante, onde essa imunidade não está adequada. Então, como co-infecção, a gente sempre tem que procurar. Não pode, sempre que tiver algum sintoma ou sinal atribuível, tem que se pesquisar CMV. A prevalência no Brasil, ela é estimada em 97%. Aqui no nosso centro, nos últimos 10 anos, está ao redor de 96%. E nos Estados Unidos e países industrializados, né, desenvolvidos, melhor dizendo, essa prevalência é de 60%. Então, lá eles têm muito mais casos de primo-infecção, o que, de certa forma, é até pior. A doença sem prevenção alguma nos transplantes de órgãos sólidos, no geral, nos Estados Unidos, eles estimam em 67%. E com alguma intervenção preventiva, a doença precoce, que seria aquela nos primeiros meses pós-transplante, ela cai quando é realizado profilaxia primária lá para 6% no transplante renal, e o tratamento preventivo nos receptores de transplante de rim. A gente criou essa informação em percentual 21%. aqui. É a mesma coisa, mas só que aqui eu tô... A doença, no geral, ou seja, no pós-transplante, em qualquer fase, ela é em torno de 25%, independente do tipo de profilaxia, né, de prevenção, de estratégia preventiva que você faz. Aqui no nosso centro, nós fazemos tratamento preventivo e nos últimos 10 anos nós temos uma variação de 7% a 12% de doença por CMV precoce, tá? E tem uma referência do HC, que também usa um esquema parecido com o nosso de imunossupressão, com 13% durante fazendo profilaxia primária. Os fatores de risco são o tipo de transplante. Então, a gente sabe que os pacientes, os receptores de transplante de pulmão têm uma prevalência maior, seguido pelo de pâncreas, depois o de rim e, menos frequentemente, os receptores de transplante de fígado. O mismatch sorológico, então, o doador já ter tido contato e o receptor não. As crianças, que isso é muito frequente, eles terem mismatch sorológico, a imunossupressão, a timoglobulina, principalmente no passado, onde se usava uma dose muito maior do que se usa hoje, também é um fator, e as comorbidades. Então, cada vez mais nós estamos transplantando os pacientes idosos com policomorbidades, diabéticos, frágeis, né? Com uma certa fragilidade que acaba interferindo nessa balança.
E eu relembro para vocês que a doença precoce, o início dela vai ser entre a 3ª e a 4ª semana do pós-transplante, e o pico entre a 6ª e a 16ª semana de pós-transplante. Então, isso é importante a gente guardar para saber quando nós estamos fazendo tanto o racional, né, da profilaxia primária e do tratamento pré-emptivo. O impacto negativo do mismatch sorológico, ele continua sendo observado. Então, essa é uma corte dos Estados Unidos, com mais de 50 mil receptores de transplante renal com doador falecido. É uma corte que transplantou entre 2010 e 2015. E vocês veem que tem tanto impacto negativo na sobrevida do enxerto, quanto na sobrevida do paciente. Aqui em azul, em ambos os gráficos, é a referência que seria o doador e receptor negativo, que eu vou ser sincera, eu acho que eu nunca vi aqui no HB, tá? E os outros vão ser, todos os outros têm algum impacto. O vermelhinho aqui, que é o pior impacto que é observado, é quando o doador é positivo e o receptor negativo. E o verdinho seria o doador positivo, receptor positivo, mas vocês veem que mesmo o doador negativo em receptor positivo, ele tem um impacto não significativo na sobrevida do enxerto, tá? Mas o que tem que levar é esse mismatch sorológico, ele é importante. E vocês veem que ele é um problema já detectado desde o início lá do transplante. Então, nós vamos completar 60 décadas aí da PubMed nos mostrando. Aqui eu estou usando uma ferramenta, né, a ferramenta MESH da PubMed, colocando só citomegalovírus e transplante de rim. Vocês veem que continua tendo publicação. Ele, como disse o Dr. Mário uma vez, CMV nunca sai de moda, né? Então, vocês veem que mesmo com a pandemia, teve uma quedazinha ali, mas continua tendo publicação. Quando a gente vai estudar, ler sobre CMV, acho que uma das primeiras coisas que nós temos que entender é a diferença de infecção e doença por CMV. Elas não são a mesma coisa. Então, infecção por CMV é a evidência de replicação do vírus, independente de sintoma. Então, aquele paciente assintomático que você consegue detectar um aumento de carga viral. A doença por CMV, ele tem que ter, adicionalmente a isso, sintomas atribuíveis. Pode ser uma síndrome viral, com febre, mialgia, leucopenia, mal-estar, ou ele pode ser uma doença com invasão tecidual, e aí ele não tem preconceito, ele pode atingir qualquer órgão. Então, sempre ele vai estar como nosso diagnóstico diferencial. E, então, assim, o efeito direto do citomegalovírus é muito fácil da gente entender, porque a gente está vendo ou a replicação viral, no caso da infecção, ou a replicação viral com sintomas e sinais de infecção, então, de doença. Então, isso é muito objetivo de se entender que isso possa ter algum peso negativo. Porém, ele também é como se fosse um cavalo de Troia para o transplante. E ele tem efeitos indiretos que aumentam as taxas de outras infecções, aumenta a morbimortalidade e a perda de enxerto. Aqui eu trouxe alguns guidelines que existem na literatura. O KDIGO, na verdade, não é a melhor referência, ele está desatualizado, ele é de 2009. E o que a gente vai se ater mais seria ao terceiro consenso internacional de tratamento de citomegalovírus, que eu acho que é uma literatura que todo residente nosso precisa ler. A doutora Camille Cotton já falou no congresso agora da BTO que eles já estão fabricando o quarto, então logo, logo deve ter a publicação aí. E
o americano, o guideline americano de citomegalovírus em transplante, que também é muito bom, e eu acho que ele se compromete mais definindo algumas coisas da doença por CMV do que o guideline internacional. E já que temos aqui residentes, né, e alunos, eu trouxe algumas nomenclaturas que o terceiro guideline mudou. Então, já está um pouquinho antiga essa mudança, mas eu acho que na prática, às vezes a gente fala errado e é importante a gente corrigir essas nomenclaturas, e principalmente nas publicações e resumos de congresso. E, então, assim, ao invés de viremia, como nós falamos para os outros vírus, quando a gente se refere, entre aspas, a esse aumento essa detecção, na verdade, de DNA de CMV no sangue ou no plasma, independente de ter replicação, a gente chama isso de DNAemia. E a carga viral, ou KNAT, que é o teste quantitativo de ampliação de ácido nucleico, ela deve ser a melhor denominação do que PCR, como às vezes a gente fala na prática clínica. Então, o ideal é que a gente fale DNAemia e carga viral quando tendo o aumento da carga viral. O que nós temos de testes diagnósticos possíveis, né, disponíveis? O primeiro, no pré-transplante, seria a gente fazer a sorologia para a CMV. E no pós-transplante, a carga viral, a imunohistoquímica para a CMV. Então, são duas coisas que a gente tem aqui no nosso serviço. A antigenemia, a gente vai ver que ela é uma possibilidade, pode ser que vocês venham a ir para centros que não têm, né, a carga viral, então dá para se utilizar. E os testes de monitorização de imunidade específica, que ainda não estão na prática clínica de uma forma, pelo menos no Brasil não está, só está em estudos, né? Ela também existe uma possibilidade de aplicação no pré-transplante, mas nem no pós-transplante ainda está sendo utilizado em larga escala. Então, vamos entender o que a gente tem no dia a dia. Como que é essa sorologia, para que serve e quando que eu peço? A sorologia, o que eu tenho que ver é o IgG do meu doador e do meu receptor. Então, no doador vivo, a gente tem a oportunidade de checar esse mismatch lá no ambulatório. No doador falecido, aqui no serviço a gente coleta no pré-transplante, porque sai em menos de 24 horas, tá? Mas ela pode ser coletada previamente. Se vier negativo, aí a gente tem que repetir no pré-transplante imediato. Se ela for positiva, não tem necessidade. E o status sorológico, ele é muito importante, porque ele é um dos meus principais fatores de risco, e a gente só tem, por um lado, né, é bom, menos de 5% de pacientes que têm mismatch sorológico. As outras duas técnicas que a gente vai ter seriam a carga viral, né, que é o KNAT, ela é preferida para o diagnóstico, decisão de terapia preventiva, monitoramento da resposta, e a antigenemia. Então, o que é a antigenemia que vocês nunca tiveram contato? Ela é uma técnica por imunofluorescência, onde você detecta a fosfoproteína produzida nos leucócitos infectados. E o resultado, ele sai por número de células PP65 positiva, dividida pelo número de leucócitos avaliados. E aí, o que é melhor, né? A antigenemia, ela é aceitável, ela tem uma boa sensibilidade, uma alta especificidade, o teste é fácil e ele não é caro. Porém, o processo é manual, semi-quantitativo, precisa ter habilidade técnica, interpretação subjetiva, ele é feito só no sangue total, ele tem que ser processado, coletor, eu tenho no máximo 8 horas para processar, e se o paciente estiver neutropênico, ele é um teste não confiável. E a carga viral, ele tem um valor preditivo negativo e especificidade semelhante à antigenemia. Eu posso estocar por até 14 dias a menos 4 graus, que é o refrigerador, né? A leucopenia não interfere no resultado, eu posso fazer tanto em sangue quanto em plasma, eu posso fazer em líquor, em biópsias, em lavado broncoalveolar. O resultado fica pronto em 24, 48 horas. Existem testes comerciais com plataformas automatizadas, que é o que nós utilizamos aqui.
E aí existe uma calibração da Organização Mundial de Saúde tentando padronizar por unidades internacionais por ml. Então, isso está melhorando com o passar dos anos. Ele tem uma alta sensibilidade e um custo mais alto do que a antigenemia, e esses são os 2 pontos negativos. Então, eu sempre brinco com os residentes que cada teste pedido, ele realizado inadequadamente, são R$100 a menos na bolsa, né? Então, ele é um teste caro. O que é melhor? A detecção do DNA no sangue total ou no plasma? Então, a gente precisa saber que tem diferença, e quando eu avalio o meu teste, eu tenho que saber o que eu estou avaliando. Então, é mais precoce o aparecimento do DNA no sangue, existe uma maior quantidade de DNA por unidade de volume no sangue do que no plasma. A persistência de DNA EMIA no plasma, ela é melhor preditor de recidiva em 3 semanas do que a do sangue. Então, eu posso utilizar qualquer uma delas, eu só preciso saber o que eu estou utilizando. A monitorização seriada, eu preciso escolher um único laboratório, um único teste, né, daquele laboratório específico, e se eu vou fazer ou só no plasma ou só no sangue. E eu tenho que saber também qual é o tipo, o limite de quantificação. Então, existem os testes de limite mais baixo, que é o LL ou Q, e os de limite mais alto. O que são limite mais baixo, menos de 200 unidades internacionais, já é considerado negativo, tá? Diferente dos outros, onde eu tenho que ter, realmente, para ele ser negativo, eles têm que estar escrito negativo. O aumento de meio log de 10, ele já mostra uma replicação biologicamente importante. A carga viral, então, a quantificação, tanto no plasma quanto no sangue, ela pode ser feita. O resultado a gente precisa ver, porque ela sai, além do log, tem local que mostra em cópias, tem local que mostra em unidades internacionais por ml. Aqui no HB sai em unidades internacionais por ml e em log. E eu tenho que... Por que meio log representa muita coisa? Porque eu tripliquei a minha carga viral, tá? Cada laboratório tem que estabelecer o cutoff e a unidade de transplante precisa auditar o ponto de corte para tratamento preventivo. A dinâmica da carga viral ela é muito mais importante do que um número exato. Às vezes vocês chegam lá e falam assim, o paciente está com log de tanto, eu trato ou não trato? Não, vamos ver como que é a dinâmica dessa carga viral. Tem paciente, e dependendo do momento que eu estou do transplante dele e dos linfócitos dele, às vezes a gente fala, não, vamos coletar um em uma semana, vamos recoletar esse exame e ver qual que vai ser a dinâmica e não iniciar o tratamento. Quando você está tratando esse paciente, seja doença ou infecção, eu tenho que fazer a solicitação na realização da carga viral semanal. E quem está fazendo profilaxia, né, não deve ser coletado carga viral. Né, um exame caro, as duas estratégias são caras, então a gente não precisa deixar ele ainda mais caro. E quando eu estou usando um teste altamente sensível, que é o que nós temos aqui, um teste abaixo do limite, né, considerado negativo, que aqui para a gente é um log ao redor de 2,3, né, que vai dar as 200 unidades internacionais, já é suficiente para eu parar o meu tratamento se eu já tiver 14 dias de tratamento. E se não for um teste altamente sensível, eu preciso de 2 resultados negativos com 1 semana de diferença. Esse tá tampando ali, mas lá no topo que vai ter nessa... obrigada, Maria Alice. Então, assim, o americano, o guideline americano, ele define de uma forma mais palpável o que é uma doença provável ou definida, né? Seria confirmada para a gente, e o que é uma doença provável. Então, eu acho que isso aqui é bem interessante para a gente memorizar, e eles
detalham bastante. Então, vou tentar resumir. A síndrome por CMV, que é a infecção viral, ela é provável. Então, eu tenho que ter a quantificação, né? Eu tenho que ter um aumento da carga viral, e associado a isso, eu tenho que ter pelo menos 2 dos seguintes sinais ou sintomas: febre por pelo menos 2 dias, um início novo ou um aumento da fraqueza e da fadiga, leucopenia, 5% de linfócitos atípicos, trombocitopenia ou alteração de enzimas hepáticas. Esse aumento tem que ser acima de 2 vezes. Então, se eu tiver 2 desses critérios, mais o aumento da carga viral, eu fecho para a síndrome viral provável. Quando a gente está falando de pneumonia por CMV, que eu acho que é uma coisa que a gente está vendo nos pacientes que têm alguma outra infecção, eu só posso dizer que é uma pneumonite por CMV confirmada se eu tiver, na verdade, como detectar no tecido. Tá? Então, eu tenho que ter a clínica de pneumonia, tenho que ter a imagem radiológica e eu tenho que ter ou a imunistoquímica positiva ou alguma outra das técnicas aqui que a gente não tem aqui em Rio Preto. Tá? Se for só, tiver a clínica, a imagem e tiver no lavado positivo, isso aqui é só presumido. Tá? Eu não estou falando de uma pneumonite confirmada. Quando eu falo da retinite por CMV, ela não precisa ter a detecção lá no moracoso. Então, o exame oftalmológico por alguém experiente, que tem uma lesão típica, junto, às vezes, até com o aumento da carga viral sérica. Mas ele tem uma lesão típica e não é aconselhável que você faça biópsia ou coleta de material do líquido aquoso para fazer o diagnóstico. A encefalite é parecido com com a pneumonia. Então, se eu tiver no líquor mais os sintomas, ela vai ser presumida. O trato gastrointestinal também, eu preciso confirmar com imunistoquímica para falar que ela está confirmada, senão ela é só presumida, tá? E aqui eu melhorei aquela parte lá, né, tentei deixar um pouquinho mais claro que acho que um conceito que é um pouco novo para a gente não fala muito sobre isso no dia a dia, mas acho que é importante vocês começarem a ouvir sobre o assunto, que seria o quê? O CMV refratário, a infecção refratária, a doença refratária e o CMV resistente, Então, o que é? Como é que eu defino improvável ou definido? Então, uma infecção por CMV refratária é aquela onde eu tenho um aumento da carga viral. Esse aumento tem que ser maior que um log, entre o log do pico da primeira semana e o pico da carga viral na segunda, com 2 semanas ou mais de tratamento. Então, eu tenho que ter a inicial, mas eu tenho que já ter tido 2 semanas de tratamento. E aí eu comparo. Não aumenta, ao invés de diminuir com as minhas 2 semanas de tratamento, na verdade está aumentando. Esse aumento é acima de 1 log? Então eu estou diante de uma infecção por CMV refratária. Se ela tiver sinal e sintomas em piora ou progressão da doença, eu estou diante de uma doença por CMV refratária. E a provável é quando eu tenho esse aumento menor do que um log de 10. Então, serve tanto para infecção quanto para doença refratária. E o CMV resistente, eu tenho que ter comprovado a alteração genética. E como que eu faço o diagnóstico de doença invasiva? A gente precisa da clínica, né? Não necessariamente eu vou ter DNA EMIA, mas para eu falar que como eu falei anteriormente, a gente tem ou presumido ou confirmado, a gente tem que ter a presença, por exemplo, do KNAT, né? No lavado broncoalveolar ou no líquor, será doença presumida. As inclusões virais lá nas biópsias, doutora Maria Alice, enquanto é só na inclusão, só sugere. Quando ela identifica lá na biópsia renal
CMV positivo, isso é padrão ouro, é confirmado em qualquer outro tecido, né? E eu também posso fazer PCR para CMV, né? Ou seja, o KNAT para CMV no tecido. E isso também é uma alternativa. E como eu falei, a retinite, a lesão, ela é típica e confirmada pelo oftalmologista. Portanto, tem que pedir imunistoquímica quando a gente está com suspeita. Lembrar que para trato gastrointestinal, nem sempre a gente tem DNA-emia, principalmente na nossa população, onde é mais de doador e receptor positivo. Para o doador positivo, receptor negativo, você vai ter mais casos de ter aumento de carga viral associado a doença confirmada. A sintomatologia, imagino vocês já saibam, o mais comum é a diarreia para trato gastrointestinal, e na endoscopia, né, as úlceras, hemorragias, pode ter. E o paciente, uma característica importante, que é uma dor que não passa com nada. E mesmo a diarreia, aquela diarreia que a gente interna no dia seguinte, não tem nada, até não deve ser CMV. Né? Mas a diarreia persistente, o paciente que tem muita dor, você já estou fazendo tramal para epigastralgia e não está passando, pesquisa CMV. E o diagnóstico, né, sempre pela imuno. E como que eu posso fazer monitoramento imunológico? Então, tem pesquisas mostrando os polimorfismos de alguns genes que vão aumentar ou diminuir, né? Mostram que tem essa correlação com o aumento do risco de doença ou com a diminuição ou aumento da replicação. E da imunidade adaptativa, a hipogama-globulinemia, ela é mais observada no fígado. E, para a gente, o que realmente fica de barato e fácil é a linfopenia, que é um preditor independente de CMV, e o quantiferon, né, outros testes de função imunológica que, infelizmente, nós não temos ainda. E por que eu posso, né, por que ele prediz? Porque a resposta celular T específica do CMV, ela vai me predizer o risco de doença, eu posso utilizar isso como guia para profilaxia, para terapia preemptiva, e eu acho que o que mais se tem na literatura seria o quantiferon mesmo. E aí, como que eu trato, né? Qual que é a estratégia para o tratamento de infecção por CMV? Então, se eu não tratar, vai ter uma porcentagem de pacientes que a gente já comentou, que vai ter sintomatologia clínica, e aí a gente vai iniciar o tratamento da doença para CMV. Se eu faço alguma estratégia de prevenção, eu posso utilizar a profilaxia, que a gente vai ver que pode ser iniciada até 10 dias depois do transplante, e aí eu espero que esse paciente não tenha sintomas, pelo menos enquanto está fazendo profilaxia, tá? E o pré-emptivo eu transplanto, e aí, a partir da 3ª semana, obrigatoriamente, eu preciso começar a acompanhar essa carga viral. Quando ela sobe acima do meu cutoff, eu começo um tratamento pré-emptivo. Quando essa carga viral cai, eu paro o tratamento. Então, vamos lá para a profilaxia universal. Para quem que eu posso fazer? Para todo mundo. Tá? O maior risco sempre vai ser o doador positivo e o receptor negativo, e ele precisa ser por um tempo maior. Então, a duração da profilaxia universal vai ser de 3 a 6 meses, no pré-emptivo, na profilaxia do doador positivo, receptor negativo, a gente faz por 6 meses, e nos demais, 3 meses. Eu posso começar, como eu comentei anteriormente, até 10 dias após o transplante, e existem estudos mostrando que a minidose não é uma coisa legal, não vale a pena. Então, assim, você acaba tendo maior risco nos pacientes... desculpa, esse não é da minidose, de você tratar o doador positivo, receptor negativo, por 3 meses ao invés de 6, você tem praticamente o dobro de doença por CMV. Então, se for para fazer, vamos tentar fazer os 6 meses, né? As drogas disponíveis, o ganciclovir vai ser superior, o aciclovir a gente não utiliza, o valaganciclovir a gente tem no mercado, mas dá para comprar, mas a gente na prática não utiliza. O ganciclovir via oral a gente também
não, né, via oral, o paciente tem que tomar uma quantidade absurda de comprimido, então eles acabam não tendo aderência. E a endovenosa, para profilaxia, como é que nós vamos fazer 3 a 6 meses? Então, praticamente, sobra o valaciclovir e o valganciclovir para a realidade brasileira, olhe lá. E as minidoses, que não são aconselhadas, que aumenta o risco de resistência. E aumenta a doença por CMV tardia, né, que é um problema após a descontinuação da profilaxia. Ela está relacionada a uma falta da imunidade celular de CMV específicos. Fatores de risco são praticamente aqueles riscos adicionados à rejeição aguda que a gente comentou, que são riscos para a doença de CMV. A terapia preventiva, eu tenho que ter disponibilizado a carga viral ou a antigenemia, mas o ideal é a carga viral, ela é superior de certa forma, é mais fácil de você fazer. Eu vou fazer um monitoramento laboratorial para detectar essa replicação viral assintomática em intervalos regulares. O preconizado é semanal, por 4 meses. Um tipo de teste, um tipo de espécie. Então, ou faz no plasma, ou faz ou faz no plasma, ou faz no sangue, e sempre no mesmo laboratório. E o segundo episódio de infecção ocorre em pelo menos 30%, em aproximadamente 30% dos casos. O nível de corte para doador positivo, receptor negativo, caso a gente opte fazer o tratamento preventivo ao invés da estratégia de profilaxia, o corte tem que ser baixo. Então, eu sempre lembro vocês que não é para ter DNA ali. Se tem, significa que vai fazer. Então, eu tenho que começar antes do meu cutoff. E por que isso, né? E até, às vezes a gente até pode, se quiser, né? Você pode ficar seriando o intervalo mais curto. A média de duplicação de carga viral nos pacientes receptores positivos, ela é em torno de 3 dias, enquanto que no doador positivo, receptor negativo, de 1 dia e meio. Então, assim, é realmente em PG. Aqui é só para mostrar para vocês como é difícil, né, determinar o cutoff de tratamento. Então, assim, a gente tem vários estudos, né? Esse aqui em alto risco, médio risco, baixo risco, cada um tem a sua própria estratégia. Então, não dá para a gente só olhar na literatura e falar, eu vou utilizar tantas mil unidades por ml. A gente precisa ver o teste que a gente tem, ver qual que é o cutoff de detecção e tentar tatear isso daí, ou fazer estudos para ver qual vai ser o cutoff do seu teste, porque tem vários locais no país que faz teste in-house e não comercial. E vocês vão ver que tem várias situações que vocês devem se identificar. O caso 1 aqui é aquele paciente que a carga viral está lá baixinha, aí aqui o nosso corte é acima de 3, então quando ficou acima de 3 ele começou a tratar, abaixo de 2,3 para o tratamento preventivo. Tem aquele paciente que tem uma DNA-emia, mas ela é sempre abaixo do cutoff, que a gente nunca trata. Vai ter o paciente que estava bem, estava com uma carga viral baixa, a gente pulsa ele e aí tem que ficar de olho. Nesse caso aqui é bom fazer semanal realmente, porque ele tem uma chance alta de fazer infecção por CMV. E tem aqueles casos que sempre fica muito baixinho, com uma DNA-emia praticamente negativa o tempo todo. Então, cada caso é um caso, cada paciente é um paciente. Então, eu sempre tomar cuidado com os nossos testes, que são altamente sensíveis. Então, assim, às vezes, fora da nefrologia, o pessoal vê um log de, sei lá, 2,1 já quer tratar, e não é bem assim. Tem que determinar, o nosso cutoff aqui é um log acima de 3. Lembrar que aumento de meio log, ele já é importante, então eu tenho que ficar de olho nesse paciente. E para descontinuar o tratamento, o nosso teste aqui, que é um teste só. O que é melhor, né? Profilaxia universal ou terapia preventiva? Então, assim,
Na verdade, a gente precisa utilizar uma das duas, e idealmente semanal, por 3 a 4 meses, pelo menos. Então, assim, há 4 meses está suficiente. No passado, a gente fazia 6 meses, e aí depois do terceiro guideline, já está autorizado a vigiar só por 3. Só por 4 meses, desculpa. Ambas as estratégias, né, elas são comparáveis na prevenção, tanto de qualquer um e para todos os transplantes aí, renal e transplante hepático. A terapia pré-emptiva, a gente faz vigilância semanal por 3 a 4 meses, e a vigilância pós-profilaxia, ela pode ser mais espaçada. Então, ela pode ser quinzenalmente, você faz 8, no máximo 12 semanas pós-profilaxia. Isso aqui é uma recomendação não muito forte. E o que é interessante a gente entender, né? As características do que eu estou fazendo. Então, do ponto de vista de eficácia clínica, ambas as terapias são eficazes. A aplicação, de certa forma, se o paciente tomar o remédio, a profilaxia, e você tiver o remédio para oferecer, ela é mais fácil para o médico, né? A profilaxia, em relação à terapia preventiva, na verdade, dá um pouquinho de trabalho. Alguém tem que ser responsável de realmente cobrar esses exames 24, 48 horas depois da realização. Porque não adianta nada você fazer e você só for cobrar daqui uma semana, perdeu todo o objetivo. O início, né, da doença, a doença por CMV com um início tardio, ela vai ser mais comum nos pacientes que fazem profilaxia, porque a hora que você tira o remédio, eles vão ter uma chance maior de fazer infecção e doença por CMV do que aqueles que fizeram terapia pré-emptiva. Porém, o custo do exame, ele é alto, e o custo do remédio também é alto. Então, vai depender o que você tem disponível para fazer. Toxicidade, vai ter toxicidade da droga. Eu já perdi um paciente com toxicidade por ganciclovir original, fazendo infecção por CMV, foi doloroso. Ele fez uma leucopenia que não respondeu a nada e foi a óbito. Então, quando você para e fala, ai meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa, né? Mas a grande maioria, acho que foi o único caso que eu lembro que aconteceu. E a toxicidade da droga para profilaxia, ela também existe, né? A leucopenia é um dos grandes problemas que nós vamos ter. E os efeitos indiretos, a gente ainda tem dados limitados em relação à terapia pré-emptiva, se ela seria eficaz em prevenir. E os dois, né, como eu estou usando drogas nas duas terapias, eu vou ter risco de resistência à droga. A recomendação, né, é que você faça, tanto no mismatch urológico quanto nos receptores positivos, que você faça a profilaxia ou a terapia pré-emptiva. Então, não tem certo, não tem errado, é o que você tem disponível. Porém, se o meu doador for positivo, receptor negativo, eu tenho que fazer 6 meses. E nesses casos que você faz, depois você tem que fazer o esquema híbrido, que é depois você começar a pedir a carga viral para ver se não vai subir depois dos 6 meses. O tratamento da doença, ainda o melhor que tem é o nosso ganciclovir endovenoso, tá? O valganciclovir, ele tem um estudo Victor que fala que é equivalente, tá? Mas quando o paciente não está bem, a recomendação ainda é use ganciclovir endovenoso. O monitoramento durante a doença, como na infecção, tem que ser semanal, e o critério para parar a medicação, quando tem DNA-EMI, ela vai ser parecida com a infecção. Mas eu tenho que ter o desaparecimento completo dos sintomas. E eu não devo tratar a doença por menos de 2 semanas. Quando eu estou diante de leucopenia, algumas dicas para vocês. Lembra que a gente, aqui no serviço, usa o Bactrim,
a gente usa, às vezes, mais drogas mielotóxicas, e então, primeiro, você já começa a retirar ou diminuir essas outras drogas. E o tratamento coadjuvante, sempre, além do antiviral, é a diminuição da imunossupressão. E, quando não tem jeito, a gente dá granuloquine, né? Leucócitos, quando começa a ficar neutropênico, tem que dar antes que fique extremamente leucopênico, tá? Bom, quando que eu paro, né? Então, quando é que eu vou parar? Se tiver DNA EMIA, a gente tem que ter a negativação, mas às vezes a gente não tem isso. Então, eu tenho que ter no mínimo 2 semanas de tratamento e resolução de todos os sintomas. Eu posso, naqueles casos em que se tem uma suspeita, um caso muito grave, eu posso dar imunoglobulina, hiperimune. Aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem a específica para CMV como uma possibilidade de tratamento coadjuvante. E eu sempre tenho que pedir hemograma e creatinina sérica semanal durante o meu tratamento. Tenho que ajustar tanto para a leucopenia quanto para a função renal. Então, essa é a justificativa dos exames. E acho que basicamente isso. Então, aqui eu não vou falar nada, só mostrando que o ganciclovir, né, quando a gente vai fazer essa tabela aqui, ela tem que ser utilizada usando Crocroft, tá? Ela pode ser que tenha alguma modificação, mas se for usar ela, isso que eu preciso utilizar para correção para a função renal. E a dose de tratamento, tanto de doença quanto infecção, ela é a mesma, e se eu estiver fazendo profilaxia, eu uso a dose de manutenção. Então, normalmente a gente faz 14 dias de tratamento com dose de tratamento e depois a gente passa para a dose de manutenção. E os casos de profilaxia já entra na dose de manutenção direto. O que a gente tem de perspectivas futuras para oferecer para os nossos pacientes? Os testes de monitorização de imunidade, né, os quantiferons da vida, a contagem de linfócito absoluto, que é o mais fácil e barato, os inibidores da mTOR e novos antivirais. Então, aqui mostrando, né, que você pode usar o quantiferon para tentar definir quem é que tem um risco maior de desenvolver doença. Então, aqui eles pegaram os pacientes que são positivos, né, os receptores positivos, e com quantiferon negativo. E vocês veem que é meio 50-50% de ter ou não. Se ele é negativo, mesma coisa. Se o receptor é positivo com um quantiferon positivo, a chance dele ter infecção por CMV é bem baixa, tá? E se ele tiver o receptor negativo com o teste positivo, ou seja, se eu tenho quantiferon positivo, a minha chance cai para baixo ao redor de 15% nesses grupos, comparado a quase 50% nos outros. Aqui mostrando também que a imunidade, né, os pacientes que têm a imunidade vão ter uma menor ocorrência de infecção no decorrer do tempo. E aqui mostrando a aplicabilidade do teste. Então, a gente não tem, mas só para vocês terem uma ideia, por exemplo, no pré-transplante, se ele for negativo, talvez eu tenho que ficar esperto e falar, bom, esse paciente eu tenho que realmente fazer alguma estratégia preventiva. No pós-transplante, para eu terminar uma profilaxia, se ele for positivo, eu posso parar com segurança. Se ele for negativo, eu preciso continuar minha profilaxia, ou eu paro e faço vigilância. Então, ele me dá segurança na conduta que eu vou tomar. E eu consigo economizar em algumas situações. O paciente assintomático que é positivo no primeiro mês pós-transplante, vocês veem que tem várias possibilidades, ele ter ou não carga viral e o exame vir positivo ou vir negativo. Então, um paciente que não tem a carga viral, não está aumentando, e o meu teste é positivo, eu poderia só fazer vigilância, estou no primeiro mês, tá?
Se ele é ambos negativos, esse paciente eu tenho que ficar de olho que ele vai provavelmente desenvolver CMV, doença ou infecção. Se a minha carga viral é positiva e o meu teste é positivo, eu não preciso nem monitorar e nem tratar. Se a carga viral é positiva e o teste é negativo, esse paciente precisa receber tratamento, não é só vigilância. E para terminar o tratamento, ele também ajudaria em quem a gente faria as profilaxias secundárias. Então, aqui mostrando para vocês que existem trabalhos recentes onde você fazer uma profilaxia física fixa, né, de tantos meses e parar, e você fazer a imunoguiada, e mostrando que é superior. Uma coisa simples que às vezes a gente esquece de fazer é dar uma olhada para o linfócito do paciente. Então, o primeiro trabalho que foi publicado em relação a isso é desse espanhol, e ele observa o quê? Que os pacientes que tinham mais de 1.600 linfócitos ao término do primeiro tratamento, eles não desenvolvem, a chance dele desenvolver a recidiva da infecção ela é extremamente baixa, enquanto que os pacientes que têm abaixo de 600 geralmente vão desenvolver. Então, esse é o paciente que a gente tem que ficar de olho. Então, como a gente ouve, né? Aqueles pacientes da diálise que têm albumina baixa, tem que ficar de olho. Então, o transplantado que tem linfopenia, o paciente você tem que ficar de olho que ele vai fazer, provavelmente, infecção ou doença por CMV. E aqui, entre os 700 e 1.500, ele tinha uma prevalência menor. E isso se comprovou em outros estudos posteriores. Aqui é transplante de rim, tá? Nesse caso, aqui é medula, também mostrando doença de CMV, média 270 linfócitos, CMV infecção 450, quem não teve, 1.120. E nesse daqui também mostrando quem teve infecção abaixo de 500, né, a média, e quem não teve uma variação, vocês veem que ficaram todos acima de 1.500 e estatisticamente significativo. Então, é uma possibilidade da gente avaliar. Então, eu coleto esse dado há algum tempo aí, e assim, na observação, isso realmente é bem... a gente vê que esses pacientes linfopênicos são os pacientes que a gente precisa ficar mais de olho. E a outra coisa seria em relação a gente mudar a terapia imunossupressora desse paciente, utilizar inibidores de mTOR. O estudo projetado para isso, ele é brasileiro, né? É do Dr. Hélio Tedesco, e a gente tem outros estudos depois mostrando que isso, se confirmando esse poder, entre aspas, do mTOR. Né? A gente tem, não é todo mundo que você deve e pode usar, mas é uma possibilidade de terapia adjuvante. Então, in vitro, ele diretamente inibe a replicação do CMV em macrófagos, potencializando a geração de células T de memória CMV específica. Tem um aumento da quantidade e funcionabilidade das células T de memória, aumenta CD8, CD4, tem uma habilidade em inibir a cascata de crescimento viral e interfere nos eventos transcripcionais. O benefício se vê tanto no uso de novo, na conversão precoce e na tardia, e as revisões sistemáticas mostram que essa é uma opção. Aqui é um estudo de 2022, multicêntrico, randomizado 1 para 1, onde eles compararam everolimus com tacrolimus e micofenolato com ciclosporina, todo mundo de baixo risco, IgG positivo, induzido com basiliximab, e foi o que é um dos problemas, que teve que se descontinuar o everolimus em 35% dos casos. Mas vocês podem ver aqui, o azulzinho é everolimus com ciclosporina, então vocês veem que é a porcentagem de pacientes, né, bem menor, que fazem DNA EMIA, menor ainda que fazem tratamento para CMV, com menor perda de enxerto, de morte, porém, esse grupo acaba tendo, às vezes, uma descontinuação de medicamento muito alta.
E aqui é um outro estudo do Dr. Hélio, tá? Que mostrando que você pode fazer isso também como, como uma estratégia de conversão, tá? Então, eles pegam a corte deles de 2015 a 2019, onde tem 1.309 pacientes, na terapia não atual deles, é naquela terapia antiga de inibidor de calcinurina com micofenolato. 40% deles foram tratados para doença ou infecção por CMV, e logo depois do primeiro episódio, eles têm 72 pacientes que eles fazem um grupo de sirolimus e um controle e seguem por 1 ano. E o grupo sirolimus não teve recidiva, tá? Eu não consegui pegar esse artigo na íntegra para ver os detalhes, mas é promissor, tá? Aqui o maribavir, mostrando que ele é uma possibilidade no tratamento refratário do CMV, porém, nós usamos em 2 casos aqui, e aí a tristeza veio a hora que passaram as 8 semanas. Durante as 8 semanas, você precisa diminuir a dose do tacrolimus. A gente pode ver que a doutora Maria Alice, que uma das pacientes, ela que cuidou, mas assim, o nosso paciente precisou diminuir, então tem interação, precisa ter esse cuidado, tá? E ele realmente baixa, ele tem menos efeito colateral, ele não faz mielotoxicidade, mas a hora que você retira a medicação, o paciente, se ele não criou imunidade específica, ele volta a subir. Então, no nosso paciente que era era receptor positivo, ele refez. Tudo bem que ele fez um quadro pulmonar, então não sei assim, se ele iria fazer de qualquer forma ou não. E no caso da doutora Maria Alice, era um doador positivo, receptor negativo. Eu acompanhei só de longe, mas o que eu vi que foi tirar a droga e a carga viral subir. E não se tem, em off, né? Não se tem muito assim o que fazer. O pessoal não tem muita experiência. Essa é uma dúvida de todo mundo. Aqui no Brasil, eu percebi que a dúvida não era só minha. A doutora Lígia fez essa pergunta assim que acabou a aula da Camille Cotton, e ela falou assim: você pode dar letermovir. Tá? Só que o preço é extremamente alto, não tem aqui no Brasil ainda, nem está aprovado pela Anvisa, e é extremamente caro. Então, assim, ela falou assim, o paciente no final gasta em torno de uma Mercedes. A gente não sabe se é uma Mercedes lá nos Estados Unidos, se é uma Mercedes aqui no Brasil, mas para mim fica inviável em qualquer um dos 2 locais. E aí eu perguntei nos bastidores depois para a doutora Lígia, que era, na verdade, ela era moderadora, né? O que ela faria, o que ela faz aqui no Brasil. Ela falou que tem muito poucos casos, e o que ela faz, dando a resposta para a doutora Maria Alice, que já tinha me perguntado isso, é voltar o valganciclovir, e ela sugeriu que quando o linfócito do paciente tiver subido, talvez fazer um quantiferon, que a gente também não tem, né? Para ver se daria para tirar a profilaxia. Então, CMV continua sendo uma pedra no nosso sapato, tá? Aqui são os dados, resumidamente, do hospital. A gente faz screening com doador falecido pré-transplante imediato, no receptor e no doador. Existe uma falha da central que ela não manda IgG, só manda IgM na maioria dos casos. E no doador vivo se faz ambulatorialmente, aí não precisa repetir no pós-operatório se tiver sido solicitado. A nossa prevalência em 2019 era 98%, nós tivemos 2 casos que era IgG negativo, um paciente fez prima infecção com 11 meses pós-transplante, era um doador vivo, com febre, e chegou a fazer um CMV, uma carga viral, né, com log de 5,9, então não tinha como negar que era. E o outro, ele foi a óbito no 6º pós-operatório com uma pneumonia com choque hemorrágico, pós-choque hemorrágico, então a gente acabou não sabendo o que ia acontecer. Esse ano que passou,
A nossa prevalência foi 97%, foram 3 casos, sendo um adulto e 2 crianças. O adulto, ele continua em vigilância, ele fez prima infecção com 4 semanas, ele fez estratégia, né, de vigilância com carga viral. E a prima infecção dele foi com 4 semanas, e até onde eu sei que ele é do privado, acho que ele continua com profilaxia secundária e ficou com uma disfunção renal. Ele chegou a ter creatinina abaixo de 1,5 e nos últimos meses está em torno de 2,5. E as 2 crianças, uma fez profilaxia certinha por 6 meses, ela positivou quando ela teve uma influenza, se a minha memória está boa, no 5ª semana pós-transplante, mas ela ficou com assim, ela vinha com febre, às vezes, na emergência, e por isso que acabou coletando PCR para CMV, e a gente viu que estava positivo. E depois da descontinuação, ela fez avaliação com carga viral, e a menor, sempre ficou abaixo de 2,5 log, e ela tem uma creatinina de 0,7. E o outro paciente, a outra criancinha, ele perdeu o enxerto, na verdade, no intraoperatório, pós-operatório imediato, então a gente também não viu aí. Vamos ver o que vai ser no pós-transplante, se ele provavelmente deve ter ficado positivo, eu acho. A nossa estratégia aqui, então, de prevenção é terapia preventiva, a gente faz DNA EMIA, o nosso teste é de 3ª geração, iniciou em junho de 2009, o teste atual é da Roche, esse ultrassensível, desde outubro de 2018. O material que a gente usa é plasma, não é sangue. O nosso cutoff, desde outubro de 2018 até o atual, é tratar quem está com log acima de 3, e o término a gente para quando abaixo de 2,3, desde que com mais 14 dias de tratamento. Então, a gente, devido à pandemia, a gente passou de semanal para quinzenal, na verdade. Então, eu esqueci de mudar aqui, peço desculpa. Então, a gente não faz mais semanal, a gente está fazendo quinzenal desde que iniciou a pandemia para tentar expor esse paciente um pouco menos. Se tem uma carga viral com log acima de 3, a gente inicia o tratamento, né? A gente faz um diagnóstico de CMV, infecção, e inicia o tratamento com ganciclovir, nas doses já habituais que vocês sabem, 5 mg por quilo de 12 em 12, ajustado para a função renal. E depois de 14 dias passa para a dose de manutenção e para quando tiver um PCR, quando tiver uma carga viral com log menor que 2,3, e aí ele volta para a vigilância. Se a gente tiver abaixo de 3, a gente vê se está havendo aumento ou não. Se tiver tendo um aumento acima de 0,7, a gente pede para esse paciente coletar semanal, e aí ele volta para a vigilância. E se for menor que 3, um aumento menor que 0,7, ele continua no habitual. Então, o que nós conseguimos, né? Em 2019, foram feitos 123 transplantes e 37% dos pacientes CMV-free. Tá? Não teve aumento de carga viral. Em 2022, 93 transplantes e 40% CMV-free. Então, parece que não interferiu muito a nossa estratégia de fazer quinzenal, apesar dela não ser uma recomendação. A infecção por CMV, portanto, né, ela foi 63% dos pacientes em 2019, 60% do ano passado, recidivas 34% em 2019, 17% em 2022. Mais de 3 ou mais episódios de CMV, nós tivemos 24% desses pacientes que tiveram CMV, e 43% desses que tiveram CMV em 2022. Então, a gente teve um número um pouquinho maior, mas aqui foi 19 em 78. Eu acho que aqui está errado. Bom, depois eu vou... Não, está certo. Eu vou... 19 em 78, então foram... Não, está errado. Peço desculpa, eu calculei errado aqui. A doença por CMV
a prevalência foi 7% em 2019, 12% em 2022, mas eu queria mostrar para vocês. Prima infecção foi um caso em cada um. Trato gastrointestinal, nós tivemos 2 casos em 2019 e 7 em 2022. Esses casos, com exceção de um, todos foram precoces, com menos de, ao redor, assim, menos de 3, 4 meses. 6 deles tinham DNA EMIA e 3 desses eram retites por CMV, todas confirmadas por imunistoquímica, e 4 eram trato gastrointestinal alto. Em 2019, nós tivemos uma cutânea confirmada também por imunistoquímica. Esse ano, nós tivemos um paciente que fez síndrome viral, esse ano é de 2022, mas ele era um paciente que estava com diabetes descompensado e que fez um diagnóstico de COVID durante o período do tratamento do CMV. Então, assim, não sei nem se dá para ter certeza absoluta que isso foi CMV e não COVID que passou batido. Pulmonar presumida, tá? Nós tivemos 5 casos em 2019, precoce, e 2 casos, sendo um associado à tuberculose em 2022. E a doença por CMV tardia, ela foi em torno de 2,5% em 2019, e desses transplantes, 4% de 2022. E todos eles, na verdade, é presumido, e aqui eu chamo a atenção como co-infecção, né? Na verdade, eu acho que o CMV foi tudo co-infecção, porque um tinha tuberculose, o outro teve Covid, e o outro fechou para mucormicose, que é um paciente que foi a óbito, que eu acho que a gente nem sabia que ele tinha feito mucormicose, que é o Josué. Então, esse paciente aqui foi a óbito. Então, só um deles e que não tinha uma co-infecção maior. Era isso. Sim, tem. E tem até um estudo do Otton, acho que é se a minha memória está correta, acho que é um pós-doc dele, então tem um estudo brasileiro e tem outros estudos tentando isso. Então, isso é uma das estratégias e seria uma das coisas boas, o problema é o valor. Para vocês terem ideia, né, o IGRA para tuberculose que está no Ministério da Saúde, hoje a gente recebeu uma paciente da nossa diálise peritoneal, oba, ela conseguiu, a gente foi ver, ela fez, na verdade, um TPD. E aí a gente foi perguntar para o doutor Inaldo, ele falou assim, parece que está em falta. Então, assim, acabou de ser liberado, é a recomendação que se faça em todos os pacientes em diálise e não está tendo nem o IGRA. Então, assim, eu não sei quanto que a gente vai ter o quantiferon para fazer na prática, né? Mas, assim, é lindo, né? Você olha e fala, nossa, vou conseguir realmente priorizar o meu dinheiro para aquilo que precisa, né? Fazer profilaxia para quem realmente precisa, tratar só quem precisa e não ter os efeitos colaterais. Mas Bom, devido ao avançado da hora, eu acho que depois aqui, quem está aqui pode perguntar diretamente à doutora Ida. Não tem mais nenhuma pergunta no chat, então, desculpem, vocês vão perguntar pessoalmente, então. E eu agradeço imensamente, Ida, pela sua aula, sempre excelente, né? Você apresenta muito bem, como sempre, muito atual, e eu acho que nós temos o privilégio de ter a doutora Ida aqui conosco, não só por ser extremamente, trabalha muito com o citomegalovírus, mas nós temos como colega e amiga pessoal aqui, a gente pode estar sempre contando com ela. Então, muito obrigada mais uma vez, agradeço, e vocês podem fazer suas perguntas agora pessoalmente à doutora Ida. Muito obrigada para quem está assistindo conosco aqui. obrigada.
Doutora, eu acho que na hora de compartilhar, você vai compartilhar a tela, não o PowerPoint, sabe?